Bom dia, terceiro ano, como vocês estão? Tudo bem? A nossa aula de hoje é referente ao dia 1º de março. Por que ela é referente? Porque no dia 1º de março foi quando começou o decreto do governador. E decreto é decreto. Decreto é uma lei feita pelo governador, tá? Então, no dia 1º teve uma reunião com os pais, depois teve uma reunião com os professores, não deu para gravar essas aulas. Então, a aula de hoje é referente ao dia 1º de março. E vamos começar aqui, falando das vanguardas, né? Lembra que na aula a gente estava falando sobre as vanguardas, aí nosso assunto foi caminhando para o Renascimento, Michelangelo, Leonardo, e saímos um pouco do tema, né? Que é bem bacana também, né? Tudo é arte. Mas voltando aqui aos nossos temas, eu vou começar com expressionismo. Esse expressionismo, gente, ele começou na Alemanha. E ele foi um tema muito importante, porque depois da guerra, esse expressionismo ficou muito forte, porque as pessoas estavam totalmente inconformadas com a guerra e não queria mais aquela arte bonitinha, toda bacana, não. Queria falar de sentimentos, de dor, de tristeza, de angústia, e não mais só de beleza. Beleza já tinha um monte de coisas. E eles queriam falar de sentimento. Então, o expressionismo está falando de quê? De expressão, de sentimento, de angústia. Então, essa arte, nem sempre ela é bonita. E os nomes dos artistas são bem difíceis, porque a maioria são alemães, tá? Então, nem sempre a gente consegue até pronunciar os nomes. Eu vou pegar um outro livro aqui, que ele fala um pouco mais. Esse livro aqui ele é muito bacana, ó. Arte Comentada. Aqui, muitas vezes, alguns períodos aqui, ele faz uma comparação. Por exemplo, ele faz uma comparação entre a arte gótica e a arte romana. Ele faz uma comparação da história do mundo com o Renascimento. A história artística, né? Então, esses parâmetros, eles são... ficam mais fáceis da gente entender e fazer essas comparações e entender os processos históricos. Então, é sempre muito bom você estudar a história da arte dessa forma, fazendo essas comparações com a história do mundo, porque foram essas histórias do mundo que foram fazendo as grandes transformações artísticas, inclusive o expressionismo. E vocês vão vendo aqui que cada vez mais essas vanguardas vão passando por grandes processos de transformações. Por quê? Porque o mundo vai se transformando cada vez mais. A arte contemporânea hoje, ela muda, gente, é toda hora. Porque a gente passa por processos de mudanças grandes. Certo? Início do expressionismo. Muita gente considera Van Gogh um expressionista, um pós-impressionista e um neo-expressionista, tá? Por quê? Porque ele falava muito, a obra dele é muito, através das cores fortes que ele usava, é muito expressiva. Então, o expressionismo, ele tem sempre cores fortes. Nada é clarinho, nada é tão bonitinho quanto se parece. Um pedacinho aqui do quadro de Van Gogh. O quadro transmite um movimento intempestivo. Através das pinceladas curvas, as estrelas e a lua parecem explodir de energia. O que faço é quase por acaso, ele escreveu, mas com verdadeira intenção e propósito. Apesar de toda a força dinâmica da noite estrelada, a composição é cuidadosamente equilibrada. O impulso ascendente... Bom, gente, vou ter que fechar a porta. O vizinho começou a brincar ali. Parece que tá dentro da minha casa. Muitas vezes eu não consigo gravar em alguns horários,
porque ele está brincando e gritando. Tudo bem que criança brinca e grita mesmo, mas eu tenho que trabalhar e não consigo também, tá? Então vamos lá. O impulso ascendente do cipreste faz o eco. O eco é aquele, sabe quando você grita e dá aquele eco? É isso. A torre vertical, ambos cortando as linhas curvas laterais dos montes dos céus. Porque o cipreste, gente, ele faz isso, ele é molenga. Então, o vento leva ele e volta. Então, ele está falando sobre isso. Olha que bacana. Então, Van Gogh era considerado também um expressionista, né? Então, vamos lá. Início do expressionismo. Eu vou ver no livro de vocês aqui o contexto histórico, porque o contexto histórico, gente, é sempre importante. Sempre, sempre, sempre. O contexto histórico. O expressionismo foi a primeira vanguarda artística do século XX, que utilizou a deformação da realidade para dar forma à visão subjetiva do artista. Ou seja, ele não fazia nada real, ninguém mais queria nada real. Tá? Então, ele fazia a deformação da realidade. O termo expressionismo, como o sentido de retorcer em alemão, foi cunhado pelo artista George Levin em 1912. Com esse nome eram designados grupos de vanguardas europeias como o de Die Brücke, a ponte, composto pelos pintores M. Node, Ernest Kirchner, Carl Smith Rudolph e Max ai, gente, não dou conta de ler esse nome. E Der Baureiter, o Cavaleiro Azul, entre cujos representantes, estava Vassily Kandinsky, que é um russo, e Franz Marc, que é um alemão também, e August Marc, e outros como Oskar Kokoschka e Egon Schneider, na Áustria, e George Holt, na França, para citar alguns. Ou seja, os mais conhecidos aqui, quem são? Vassily Kandinsky e Franz Marc. Os outros a gente não conhece. Sua visão totalmente pessoal e às vezes agressiva da realidade se formou mediante a uma intensa deformação da abstração das formas e a sua acentuação de linhas e contornos. Suas descobertas estilísticas seriam decisivas para os movimentos plásticos, tanto os abstratos quanto figurativos, que surgiram mais adiante no século XX. Uma das descobertas mais inovadoras foi a aplicação das teorias musicais à composição plástica. Quem fez isso foi Vassily Kandinsky, porque ele era muito amigo de Schubert, e ele fazia essas comparações de cores e música. Ele dizia que as notas musicais tinham cores e as cores tinham notas musicais, tá? As viagens de artista, né, gente? Isso aí. O primeiro período da arte naif ou naif, em que se vislumbrou a importância da arte como meio de expressão de sentimentos humanos. O segundo, denominado expressionismo puro, cujo tema principal foi a abstração das formas. E, finalmente, os períodos anteriores e posteriores à Primeira Guerra Mundial, nos quais atuou como implacável crítico da sociedade. Seus precursores foram o holandês Van Gogh e o norueguês Edvard Munch. Foi esse cara aqui que fez O Grito, tá? Aqui, ó. Esse quadro é totalmente expressionista. A pintura expressionista, ela é dramática, ela é subjetiva, ela expressa os sentimentos humanos com cores patéticas, dando formas plásticas ao amor, ao ciúme, ao medo, à solidão, à prostituição, à miséria humana.
A figura é deformada, acentuando as características dos sentimentos retratados, o desprezo da figura bela, baseada nos modelos clássicos, é uma das características do expressionismo. Há acentuado movimento no ritmo das formas, acentuado exagero do real. A perspectiva está ausente na composição expressionista. A composição expressa um caráter extremamente tenso das emoções humanas. O que é a composição? A composição é como eu organizo as formas, as cores, as linhas, o que eu estou desenhando, o que eu estou pintando, tá? Então, este expressionismo, gente, nunca foi bonito. Por quê? Se ele tratava de retratar as angústias, as tristezas, a miséria humana, isso é bonito? Não. Então, como que eu vou fazer um expressionismo lindo? Não tem como, né? Quando a gente fala de Van Gogh, deixa eu ver se tem mais Van Gogh aqui. Olha o que ele pinta. Quando ele corta a orelha dele e manda para Paul Gauguin, né, pelas desavenças entre os dois, ele pinta ele, olha aqui. Então ele tá pintando a dor dele, as dores, as turbulências mentais que ele tinha. Ele era um cara extremamente angustiado, ele era um cara que sofria. Ai, Senhor, o menino só grita. Deve sair aí no fundinho. Mas tudo bem. Então, Van Gogh, ó, ele pintou cerca de 40 autorretratos, mas qualquer artista, à exceção de uma compatriota, Rembrandt. Por exemplo, Rembrandt e Van Gogh foram os que mais pintaram seus autorretratos. Tá? Isso chama... É como se fosse uma autobiografia através da pintura. Certo? Isso aqui é ele também. Ó. Mais alegrinho, né? Menos triste. Então, esse momento do expressionismo, ele é muito triste, ele é angustiante. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui que eu possa mostrar para vocês, porque no livro de vocês, lá na frente, eu acho que tem várias fotos. Aqui, olha aqui. Só que ele é muito rápido, ele mostra poucas coisas, ó. O quadro do Muck, que é muito importante. Gente, esse homem era tão angustiado também. Da mesma forma que Van Gogh cortou a orelha, ele cortou a mão. Ele pintou a mãe dele morta. Então, assim, são as loucuras, né, da cabeça de cada um. Então, não tem nem como a gente fazer uma análise de... isso aqui, todo mundo passa por isso. Não, nem todo mundo passa. Tem pessoas que passam com mais leveza na vida. Eles não. Tá bom? E é isso. O expressionismo alemão, ele é bem forte. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Ó, vou falar aqui de Muck. Olha aqui. Muck foi sempre um marginal pensativo e melancólico, que chamava seus quadros de filhos. Não tenho mais ninguém, ele dizia. Sua neurose tem origem na infância traumática. A mãe e a irmã mais velha morreram de tuberculose quando era pequeno e ele foi criado pelo pai, que era um fanático religioso. Mesmo adulto, Muck tinha tanto medo do pai que exigiu que, por verdade, seu primeiro nu permanecesse coberto numa exposição em Oslo e que seu pai compareceu. Doença, loucura e morte foram os anjos negros que embalaram meu berço, Muck escreveu. Ai, que tristeza. Internado por depressão num sanatório, Muck descobriu que seus problemas psicológicos eram catalisadores de sua arte. Eu não dispensaria minha doença, ele disse, pois há muito tempo em minha arte
que devo a isso. Munch se especializou em pintar emoções extremas, como ciúme, desejo sexual e solidão. Seu objetivo era induzir a forte reação ao espectador. Quero pintar quadros que façam as pessoas tirarem o chapéu com temor respeitoso, como fazem na igreja. Sua obra mais famosa, O Grito, representa um medo intolerável de perder a razão. Neste quadro, cada linha oscila e se agita, trazendo ritmos turbulentos sem sossego para o olho, né? Que ele está assim, ó, com o olho arregalado. Acima de Fiordê, azul negro, Munch escreveu sobre o grito. Pairam nuvens vermelhas com o sangue. Olha isso. Vermelhas como línguas de fogo. O quadro ficou tão famoso que hoje é praticamente o clichê da alta ansiedade. Mas quando a pintura apareceu, causou tanto tumulto que a exposição foi fechada. Nossa Senhora! Embora passasse meses sem pintar, cada vez mais começava um trabalho. Munch pintava freneticamente. O cavalete colocava enquanto ele atacava a tela com violentas pinceladas. Depois de um acesso de pintura ininterrupta, muita bebida e um caso de amor catastrófico, Munch sofreu com um colapso nervoso. Mais tarde decidiu pôr de lado os temas atormentados de sua obra e tornou-se mais otimista, porém menos emocionante. Munch foi um precursor do expressionismo, estilo que retrata as emoções por meio da distorção de cor e de formas e cor. Então, a maior, como a gente pode definir esse expressionismo? Que ele é a distorção da realidade, através de quê? Das cores e das formas. E trata de quê? Ele retrata o quê? Ele retrata as angústias, as dores, as tristezas, as mazelas humanas, por aí vai. Já já eu volto.